Do sexto ano, sou o professor João Neto, professor de matemática, e nesta semana nós iremos dar início ao segundo bimestre. Vocês topam vir junto comigo? Vamos navegar por esse mar chamado conhecimento, eu aqui, do meu cantinho de estudos, para a sua casa, para o seu cantinho de estudos. Vamos lá construir a ideia dos números primos? Se a resposta for sim, aperte os cintos e vamos lá. Gente, se eu perguntar a vocês onde é que foi que surgiu os números primos, vocês saberiam me responder? Eu acredito que vocês já conhecem este meio onde os números primos foram observados pela primeira vez. Foi no ossinho que eu falei para vocês lá na aula de sistemas de numeração. Isso mesmo, o osso de Shengo, certo? Gente, quando o homem, ele começa a contar, lembrando que o osso de Shengo é o primeiro registro de contagem do ser humano, Isso instituído por documentos oficiais, certo? Quando a gente fala em contagem, a gente volta lá ao osso de Shengo, que é um osso de macaco de 10 centímetros, encontrado ali em Shengo, hoje a divisa entre o Congo e Uganda, que são países africanos, tá bom? Então, quando um pesquisador belga ele encontra esse osso, ele tem um grande susto, que é como os números foram registrados nesse osso. Lá já tinha a essência, a presença de números primos, certo? Mais um pouquinho para frente, a gente chega na Grécia. E quando a gente fala em Grécia, 3 grandes nomes surgem na ideia dos números primos. Olha, gente, o primeiro nome é do líder de uma escola chamada Escola Pitagórica. Isso mesmo, quando a gente fala em números primos, os pitagóricos, liderados por Pitágoras, eles já trabalhavam na astronomia, usando os números primos. Mas também agora temos o grande nome do pensamento matemático, aquele que dedicou a sua vida a escrever a obra Elementos, uma obra que serve como cais, ponto de partida para essa matemática que a gente estuda hoje. Gente, estamos falando de Euclides. E Euclides, na sua obra Os Elementos, Euclides fala que o conjunto dos números primos, ou seja, os números primos, é infinito. Então significa dizer que a gente tem infinitos números primos. Olha que bacana, gente. Então, quando a gente fala em números primos, a primeira ideia que a gente tem é lá em Shengo, o osso de Shengo, que o homem, ao registrar a contagem, ele já representava algumas dessas contagens por meio de números primos. Depois, nós temos o quê? Os pitagóricos, liderados por Pitágoras, que é um dos personagens da matemática, certo? Temos Euclides, tá bom? Euclides, que é o grande fundamentador dessa matemática, que viveu grande parte da sua vida em Alexandria, no Egito. E temos também agora um grego chamado Erastótenes. Erastótenes disse, olha, eu vou dar para a humanidade a ideia dos números primos entre 1 e 100. Ou seja, ele escreveu lá do 1 até o 100 e disse, olha, eu vou chamar isso aqui de crivo e aqui vai estar representado os números primos de 1 até 100. Ok? São todos? Não. Tá bom? Então, quando a gente fala de números primos, 4 personagens surgem nessa primeira parte da história. O homem de Shengo, os pitagóricos, Euclides e Erastótenes. Tá bom? Então,
Esses são os 4 primeiros personagens dessa grande história, dessa bela história que envolve os números primos. Então, nessa conversa aqui, gente, olha como é interessante. Onde é que os números primos estão? Nessa semana nós comemoramos o Dia do Índio, dia 19. E olha que bacana, 19 é um número primo. Dia 5 de agosto comemoramos o aniversário da Paraíba, não é isso? Da Paraíba, Nossa Senhora das Neves, né? É um culto católico, certo? Dia 11 de agosto, né? Outra data comemorativa que é o Dia do Estudante, certo? Olha que bacana. Os números primos estão presentes nas datas comemorativas, assim como em toda parte da nossa vida. São números especiais, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Como eu acabei de mencionar, a gente tem aí as datas. Professor, existe outra aplicação dos números primos? Sim, o CPF do papai, da mamãe ou o seu CPF. Ele é uma questão de divisibilidade por um número primo que é o 11. Ah, mas professor, o senhor falou aí em divisibilidade. Por quê? Gente, trabalhar com números primos é trabalhar com a ideia de divisão. Números primos estão diretamente ligados com a ideia de divisão. Critério de divisão que a gente chama de critério de divisibilidade. Vem aqui comigo. Se eu fizer uma perguntinha para vocês, quais são os números que o número 2 pode dividir? Ah, professor, os números pares. Isso mesmo. Aqueles que são terminados em quê? 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, este é o critério de divisibilidade pelo 2. Não é isso? Então, quando a gente falar de número primo, a gente vai falar de critério de divisibilidade. E os números primos, eles são mágicos. Passaram por grandes nomes, lembra? Os 4 iniciais. O homem de Shengo, Pitágoras, Euclides e Erastótenes. E na álgebra moderna do século XVII, a França, em grande auge no conhecimento da matemática, surge Fermat e Mersenne, certo? Então, tem os primos de Fermat e os primos de Mersenne, que são números primos específicos que atendem a essas regrinhas. Então, ao invés de 4 nomes, agora nós temos o quê? 6. 4 para a antiguidade, o homem de Shengo, pitagóricos, que é o Pitágoras, Euclides e Erastótenes. E para a modernidade, Fermat e Mersenne, tá bom? Ou Mersenne, como queiram. Então, gente, olha como é mágico os números primos. Olha como essa ideia é bacana. Eu estou aqui num bom bate-papo com vocês, falando da história dos números primos. Então, vem lá de Shengo até desaguar no século XVII. Gente, ficam aqui essas dicas. Não esqueçam, é bem simples. Se eu perguntar a vocês num exercício qual é a principal função dos números primos, vocês vão falar divisão, tá bom? Os números primos, eles vão trabalhar com os critérios de divisibilidade. Olha que bacana. Lá na frente a gente vai ver a questão de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Mas isso é um assunto para conversarmos um pouquinho lá na frente, tá bom? Então aqui fica essas ideias iniciais, um pouco da história dos números primos, tá bom? Vamos recapitular? O osso de Shengo trazia o quê? A primeira ideia, foi o primeiro artefato, o primeiro instrumento que apresentou números primos. Os pitagóricos já usavam números primos também em questões de triângulos,
astronomia. Euclides, ele fala que o conjunto dos números primos é infinito, é algo que não tem fim. Eratóstenes, ele disse, olha, eu vou escrever um crivo, chamado de crivo de Eratóstenes, onde vai representar os números primos do 1 até o 100. E os franceses Fermat e Mersenne, eles escreveram números característicos, específicos, tá bom? Gente, fica aqui a primeira dica sobre números primos. Assistam com carinho esse vídeo. Vou colocar um material em PDF para vocês, ok? E uma lista de exercícios. Mas calma, não precisa se preocupar porque eu, professor João Neto, vou estar aqui juntinho com vocês, tirando todas as dúvidas. Abraços virtuais, cuidem-se. Vamos lá? Beijos!